Vida e Saúde está de volta. Que bom que você está ligadinho aqui na Novo Tempo para acompanhar o nosso programa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Fortes, que é fisioterapeuta, osteopata, e a gente está falando sobre artrose. E aí, você é aquela pessoa que se entrega, fica sentada, deitada, não posso fazer nada porque eu tenho artrose no meu joelho, ai, sinto muitas dores. Olha, tenho essa doença, o doutor já explicou aqui que não é doença, hein? Olha só, fica ligado aqui que você vai aprender mais e você vai ter que agora, a partir dessas informações que aprendeu hoje, mudar essa sua postura. Não dá mais pra agir como uma pessoa doente, né, doutor? Não, a gente costuma dizer isso porque, assim, senão a ação passa a ser contrária àquela que a gente precisa. Se eu me sinto que eu tô doente, que eu não posso me mover, que eu não posso levantar um peso, que eu não posso fazer exercícios, eu estou deixando de fazer o principal remédio para artrose. Então, esse comportamento não pode ser de doença, é uma alteraçãozinha, todo mundo tem, fruto do envelhecimento ou fruto de outras condições, mas não podemos encarar como uma doença, uma alteração ortopédica. Olha só, e para você entender melhor, a gente já explicou aqui, mas o doutor agora vai demonstrar pra gente, doutor, onde seria essa cartilagem, o que acontece? Aqui nós falamos aquela hora, né? O joelho é uma articulação interessante porque ele tem 3 ossos, que atrás desse tendão aqui, ó, tá a patela, aqui em cima temos o osso do fêmur e aqui em cima temos o osso da tíbia. Então eles se articulam, né? Tem uma articulação. A cartilagem fica nessa estrutura aqui. Então, para esse osso não tocar nesse de baixo, eu tenho a cobertura com cartilagem em toda essa parte, toda essa extensão aqui, ó. Então, exatamente aqui, atrás dessa patelinha que eu mostrei aqui, em cima desse osso de baixo, é que começa o processo do desgaste, entre aspas, que a gente chama de artrose. Então, essa cartilagem vai ficando mais afilada, vai aparecendo umas trinquinhas nela. E se eu tenho uma musculatura que forte para contrair, o músculo, ele é um dissipador da carga que incide sobre o joelho quando a gente põe o peso. Então, o músculo contrai antecipadamente para cima e ele rouba essa energia de impacto que iria para aquela cartilagem que está com menos resistência, que está num processo de artrose ali embaixo. Por isso que é tão importante tratar a musculatura, aumentar o desempenho desse músculo para que ele roube essa energia e com menos energia de impacto em cima da articulação, provavelmente menos dor vai incidir na pessoa que está com artrose. Olha, doutor, e isso que o senhor falou do músculo é muito legal, porque toda quinta-feira a gente trata desses assuntos aqui, chama Quinta do Mexe-se no Vida e Saúde, que é sobre exercícios. E houve já o tempo que, musculação só para ficar bombado, só estética, mas você tá vendo, gente, até para uma questão da artrose, de proteção aí da sua articulação, o músculo é importante, não é estético, é uma sustentação mesmo do corpo, né? E o exercício produz efeitos que são locais, que é na musculatura que você está trabalhando, né? Aumentando força, resistência, vascularização do músculo, chegando mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes para aquela região, né? Assim. E tem o efeito sistêmico do exercício, porque para fazer exercício eu uso o meu cérebro para executar movimentos. Então o meu cérebro também passa a funcionar melhor, produção de endorfinas, serotoninas, que são substâncias que também aliviam dor. Então o exercício é uma bomba, é uma farmácia interna, é uma bomba de efeito analgésico, de controle de dor, de felicidade. Por que você não vai usar? Olha só, então aproveite e use esse remédio aí natural, né? Remediaço, né? Remédio. Agora, doutor, se a pessoa já está numa fase talvez um pouco mais crítica, né? Ou até mesmo na inicial, eu queria que o senhor indicasse aqui os tratamentos, né? Eu vou trazer na tela para a gente acompanhar, porque existem várias opções. Olha só, o primeiro aí seria educação terapêutica em dor. Tem prática diária de exercícios físicos, que o doutor já comentou bastante aqui. O controle do peso, que vai ajudar nisso. Tem também medicação para alívio da dor, inflamação, cirurgias. Vamos ver se tem mais aqui, olha. No tratamento fisioterapêutico tem hidroterapia, cinesioterapia, crioterapia e laser terapia. Seria isso, doutor? Você tem uma gama enorme de condutas. Ali. Você percebeu que tem condutas ali que são inerentes à prática do fisioterapeuta, por exemplo. Hidroterapia, exercício terapêutico, a cinesioterapia, que é terapia por movimento, né? Fortalecer um músculo, melhorar a mobilidade de uma articulação e assim por diante. Existem condutas ali que competem ao médico, que daí são as medicações e as cirurgias.
né? E existem ali também um programa que não compete nem a mim e nem aos meus colegas médicos, compete ao paciente que está com artrose. Que daí é educar o paciente sobre isso, que a artrose não é uma doença, que é uma alteração ortopédica, que você precisa aos poucos incluir exercícios na sua vida, da maneira que você conseguir, procurar auxílio profissional e você vai se livrar disso. Isso é educação terapêutica, remete a algo bom, né? Além das condutas domiciliares usadas com os exercícios terapêuticos domiciliares, que o fisioterapeuta pode montar um programa e demandar esse programa para o paciente executar em casa, que, aliás, é o que nós vamos fazer daqui a pouco para você. Daqui a pouco nada, é agora, doutor. Eu quero chamar aqui a Dadá. Ela vai ser a nosso modelo. Ela não tem artrose nos joelhos, graças a Deus. Ela está em andamento, né? Um dia ela vai chegar, se Deus quiser. Logo. Mas ela está já se cuidando, fazendo musculação, exercício, né? Para tentar retardar esse processo. Preventivamente ela está agindo, preparando um desempenho muscular, articular, cerebral melhor para que a vida avance e eu não perca o principal, que é a minha funcionalidade, minha independência, né? A minha autonomia. Sim. Eu falo, quer levantar do vaso sanitário sozinha quando tiver 70 anos de idade? Então começa hoje. Olha. Mas quem já está lá nos 70, se começar também, melhora o desempenho também. Olha só. Então todo mundo melhora via movimento. Tem chance para todo mundo aqui, gente. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor demonstrasse para a gente alguns dos possíveis tratamentos. Vamos. Se tem algo depois que o senhor possa ensinar para quem está em casa para fazer Tem também. muita coisa legal. Vamos pedir para a nossa paciente deitar aqui para mim de barriga para cima. Isso, cabeça para lá. Isso. Me dá um espaçozinho. Nós temos um processo que a gente utiliza muito útil. Pode deixar esse joelho dobradinho, você deita lá. Que é a terapia ultrassônica. Então, o ultrassom terapêutico, ele emite ondas mecânicas por esse transdutor. E eu posso utilizar aqui um medicamento, um gel anti-inflamatório. E essa onda mecânica ela é propagada por cima da pele e ela vai penetrando as camadas da pele e ela faz com que esse medicamento atinja o centro da articulação, onde está o processo inflamatório, a dor. Então eu consigo infiltrar essa medicação daqui de fora sem usar agulhas, pelas camadas da pele, através da emissão das ondas ultrassônicas, que elas vão empurrando essas moléculas, esse fármaco lá para dentro. A molécula do medicamento vai sendo empurrada, vencendo as camadas até chegar lá dentro do joelho. Tá. Então isso é muito útil para o tratamento inflamatório. Quando está inchado, dolorido, quente, a gente utiliza esse processo. Tá? Isso aqui não é uma única sessão, é um tratamento. Não, e faz parte de um cenário. Por que a gente usa esses processos de tratamento passivos? Que eu estou tentando aliviar a dor dela através de um recurso. A gente usa isso para a gente poder preparar esse joelho para que ele possa fazer exercícios com menos dor. Legal. Então, ali na mesma intervenção, na mesma abordagem, na mesma sessão de tratamento, naquela consulta, a gente prepara um joelho para ele ficar com menos dor, para que na sequência receba movimento para ativar essa musculatura e melhorar o que tem que ser melhorado. Segundo recurso que a gente utiliza muito, que é um recurso que causa controle da inflamação, que causa alívio da dor e regeneração, é o laser. Então, o laser emite um fóton. Esse laser é um laser infravermelho e vermelho, então ele emite um fóton de luz, tá? Um feixe de luz. O fóton do laser, que é a menor unidade da luz, ela penetra, ela passa pela pele, vai lá dentro da articulação e ela atinge a célula que está em sofrimento. Então ela muda o panorama químico da célula, ela reverte o processo inflamatório, ainda permite a multiplicação celular. Então, o laser é um equipamento super útil, uma técnica super útil para a gente controlar a dor e inflamação e regenerar. Uma dúvida, ela consegue recuperar a célula, mas essa parte ela se regenera? Ela consegue ou não? A capacidade de regeneração da cartilagem é muito baixa. Quando se forma algo no lugar, é uma fibrocartilagem, ela não tem mais a mesma dureza. Mas não é esse que a gente quer diminuir, porque em volta dessa articulação tem uma membrana. Uma membrana. E essa membrana, ela fica produzindo líquido, jogando o líquido aqui dentro para banhar. Então, o que traz nutrição para a cartilagem é o líquido que está lá dentro. Quando o joelho está inflamado, essa membrana, ela fica hiperativa. Ela começa a produzir muito líquido por conta da inflamação.
E é por isso que daí ela começa a expandir e o joelho fica inchado. Tem Então, gente que faz essa drenagem do tem, líquido? mas assim, se a gente utilizar essa técnica anti-inflamatória, por exemplo, funciona muito bem para conter a inflamação. Isso daqui, olha só, isso chama-se crioterapia. Aqui tem, ó, gelinho, coisa útil, né? A terapia por resfriamento, quando eu aplico isso lá na pele, lá em cima, ele vai vencendo aqui assim, ó, ele vai vencendo todas as camadas e vai penetrar lá dentro da articulação. Então eu vou acoplar aqui, ó. Isso aqui é uma cinta, isso aqui é uma bolsa profissional de crioterapia. Qualquer um que jogar no Google isso, bolsa profissional de crioterapia com cinto, consegue comprar uma bolsa dessa e usar em casa. Por que ela é boa? Porque eu não preciso ficar deitado. Estica o joelhinho para mim, assim, deixa assim, levemente dobrado. Aí eu vou lá e acoplo ela aqui, ó. Ela tá com gelo, ela tem mais ou menos um volume de 2 a 3 formas de gelo dentro dela. E imediatamente ela começa, pela compressão, ela começa a esmagar o inchaço, ela vai apertando esse inchaço, fazendo com que esse inchaço se dissipe pela perna. Então ela ajuda a diminuir o inchaço. Quando eu comprimo, o frio penetra mais e a entrada do frio reduz a dor do paciente primariamente e diminui o metabolismo daquela membrana que está produzindo muito líquido. Quando eu gelo o líquido que está dentro da articulação, a membrana começa a produzir, ela fica meio anestesiada e ela vai produzindo menos líquido. E é assim que a gente diminui o inchaço, a dor e a inflamação da artrose através de uma conduta simples. Quanto tempo eu devo deixar? 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Num joelho inflamado, quantas vezes eu devo aplicar a crioterapia ao longo de um dia? Eu devo aplicar ao longo de um dia de 4 a 6 vezes. Então, geralmente, no intervalo de 1h30 e 2 horas, eu aplico meia hora, dou um intervalo de 1h30 e 2 horas, aplico de novo. É só comprar forminha de gelo, põe dentro da geladeira umas 10, 12 forminhas. Se não tem a bolsinha, Isso que eu saco perguntar. plástico. Pode ser um saco plástico. Precisa proteger com uma toalhinha, alguma coisa do saquinho? Então daí, se a gente for fazer num saco plástico, a gente vai pegar uma toalha, pode ser uma toalha como essa aqui, que é uma toalha de banho, né? Então a gente vai dobrar essa toalha inúmeras vezes, vai colocar ela aqui por baixo e vai fazer a volta dela aqui em cima e coloca lá embaixo para ela comprimir. Essa compressão, ela é importante para fazer com que o frio penetre mais rápido. O meu objetivo usando o gelo é deixar o líquido da articulação gelado. Ele precisa ficar gelado. Para isso tem que ter 20 a 30 minutos. Doutor, vamos falar essa dica para o pessoal de casa ali? Explicar então quantas vezes deve fazer e o intervalo entre elas. Um saquinho plástico, 3 forminhas de gelo dentro do saquinho plástico. Vê se ele não está furado para não molhar o sofá inteiro, né? Aí coloca uma toalhinha assim por baixo. Isso aqui seria o saquinho plástico, aqui eu estou usando uma bolsa profissional. Venho com essa toalha e comprimo o gelo lá para baixo. Conto 30 minutos, meia horinha, acabei a aplicação. Repito de 2 em 2 horas se eu tiver numa crise de dor de artrose, até que se controle isso. É super útil, tem evidência científica que funciona, ajuda muita gente a controlar o processo inflamatório da artrose. Mas tem que fazer de 2 em 2, que é para manter o líquido gelado o dia inteiro. O líquido tem que ficar resfriado o dia todo para diminuir a produção dele. Olha, então se você de casa, doutor, tô sem essa bolsinha, ele já deu a dica que não é desculpa. Não. Pode pegar aí um saquinho, a sua toalha de banho mesmo, só faz como o doutor fez aqui de apoio para conseguir dar essa pressão no joelho, essa compreensão, né? E você pode fazer hoje mesmo, tá assistindo aí o Vida e Saúde, tá com dor? Já vai lá na sua geladeira, pega o gelo e prepara essa... crioterapia. Essa crioterapia. Isso. E o que a gente pode entrar? E eu vou saindo daquilo que liga com a aparelhagem, né? E a gente passa a fazer ações mais diretas. Então eu peço para você se sentar, por favor. Então a gente vai pegar essa cadeirinha aqui, vamos colocar essa cadeirinha aqui, nessa posição, né? Eu vou simular nesse joelho do lado de cá. Então a gente tem esse cenário aqui. A pressão que um osso exerce sobre o outro pode levar esse joelho que está irritadinho a doer mais. Você pode pegar essa toalhinha de rosto para mim, por favor? Então, com uma toalhinha de rosto na clínica, o que a gente faz? Um procedimento simples, coloco isso aqui atrás para evitar machucar o paciente. A gente deixa isso aqui para trás, assim.
e eu aplico aqui uma tração. Então, eu ponho força para baixo. Geralmente, eu coloco uma toalhinha aqui embaixo para deixar esse joelho um pouco mais alto. Então, eu aplico uma tração leve para baixo e solto. Leve e solto. Isso é um movimento que provoca muito alívio, quando o paciente está num quadro de dor. Então, eu uso isso, tração da articulação, utilizo a aplicação do gelo. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para proporcionar um movimento mais livre da dor. Então, você estica e volta. Quando eu uso a resistência manual, à medida que ela sente dor, eu deixo o joelho incursionar. Agora, se a dor aparece aqui, eu só posso deixar ela vir até aqui. Então, eu limito e vai. O que eu estou fazendo aqui? Um pequeno estímulo na musculatura. Eu posso colocar corrente elétrica na musculatura e fazer esse exercício ao mesmo tempo, que também funciona muito bem. Então, isso é o que o fisioterapeuta pode fazer dentro da clínica, sob o ponto de vista de movimentação, de terapia manual ortopédica, de recursos anti-inflamatórios e tem inúmeros outros recursos. É que esses são aqueles mais viáveis para a gente demonstrar. Mas podem me perguntar, o que eu posso fazer em casa? Exato. É o que nós vamos mostrar agora, então, tá? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente pega essa caneleirazinha aí, pode ficar sentadinha mesmo, por favor. Então, a gente vai simular aqui, neste joelho aqui, essa caneleirazinha, ótimo. Então, o que nós temos aqui? Um exercício de fortalecimento para a coxa. Eu peço para você esticar o joelho e volta. Estica o joelho e volta. Ah, mas eu estou esticando, quando chega aqui a dor aparece. Então, você só pode fazer até aqui. Você não pode deixar a dor aparecer. O estálido não tem problema, o barulho não tem problema, desde que não apareça dor. Então, o seu limite aqui vai ser a dor. Exatamente. 3 séries de 10 a 15 movimentos em cada série, tá? Faço esse exercício uma vez por dia? Uma vez ao dia e vai repetir dia sim, dia não. Tem que dar um intervalo. Então, vai fazer ali umas 3 vezes por semana. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, com essa mesma caneleira, vem aqui para mim, você vai tocar a coxa aqui e vai fazer um movimento para trás, Isso. Você toca a coxa e faz um movimento para trás. Isso. Aqui eu estou fortalecendo o posterior da coxa. Aqui eu estou fortalecendo o anterior, a coxa, e aqui o posterior. Então, a gente está trabalhando os músculos do joelho. Para abraçar, exatamente. Né, mas temos também os músculos do quadril. Então, eu vou pedir para você novamente deitar na maca. Que a gente pode trabalhar os músculos do quadril. Então, aqui, nós vamos executar esse joelho aqui dobrado e o joelho sendo trabalhado esse. Ponta do pé voltado para a cabeça, não deixa o joelho dobrar, subo até aqui, altura do outro joelho e desço. Então, o limite é a altura do outro joelho. Série de 10 movimentos. Então, estamos trabalhando a região do quadril, tá? Você deita para mim de frente para lá. Isso. Agora, a perninha de cima vai fazer a abertura lateral. Então, estamos trabalhando o quê? A musculatura lateral do quadril. Lembra que um joelho saudável, ele precisa que a coxa, que remete ao joelho, e o quadril o ajude. Então, todos esses músculos precisam estar fortalecidos. Tá? E olha, doutor, parece exercícios tão simples, né? Nossa, vai dar diferença 3 séries de 10 a 15 movimentos. Todos eles, 3 séries de 10 a 15, repetidos ali 3 vezes por semana. E já faz diferença. Já faz diferença. O terceiro exercício seria de barriga para baixo. Então, deitado de barriga para baixo. Agora, o movimento é para onde? Para cima com o joelho retinho. Então, sobe a perna inteira. Isso, e volta. Não precisa ir muito alto, não. Cuidado aqui com a lombar, né? Se estiver sentindo algum incômodo na lombar, aí sobe um pouquinho menos a perna. Tá? Tem que encontrar uma amplitude de movimento que não provoque dor. Não pode provocar dor, tá? Então, esses exercícios trabalham o quadril. Um outro exercício de quadril muito interessante para a gente usar, e isso envolve até a tarefa funcional do dia a dia, de se agachar para sentar numa cadeira, para levantar e sentar de uma cama, é o agachamento com o apoio da cadeira. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Vamos ficar em pé de novo, por favor. Colocamos uma cadeira aqui. Isso. A cadeira é o limite. Então, o pé deve ficar mais ou menos na largura do quadril. Isso. Então, você desce, toca a cadeira e sobe.
Isso, esse é o exercício. Olha que simples. Olha só. Estou trabalhando coxa, estou trabalhando quadril, estou trabalhando posterior de coxa, estou trabalhando anterior de coxa, estou trabalhando todos os músculos que envolvem. E estou fazendo numa tarefa que é a tarefa principal que a gente tem no dia a dia, que é o agachar. Sim. É o que a gente faz inúmeras vezes. Quantas vezes eu vou fazer o agachamento? Esse é um exercício que envolve um pouco mais a parte cardiorrespiratória. Então a gente começa ali com 3 séries de 8 movimentos, passa para 3 séries de 10, evolui para 3 séries de 15 e inclui dentro do processo que a gente montou. Terminei esses exercícios, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá, preparo minha bolsinha de gelo, crioterapia, coloco em volta do meu joelho e daí qualquer sensação que venha proveniente do esforço, você vai tratar e diminuir esse processo inflamatório. Para alguns casos, eu até sugiro aplicar a bolsa de gelo antes, por 30 minutos, retiro a bolsa de gelo, faço o programa de exercício todinho que a gente passou aqui e depois eu recoloco ao final do programa de exercícios mais 30 minutos de gelo. Olha, certo? Dica, sim. Posso usar gelzinho anti-inflamatório? Pode, não tem problema. Se você não tiver nenhum problema com essa medicação, você pode usar, passar seguindo ali a posologia, geralmente 3 vezes por semana, tem alguns que são mais concentrados 2 vezes por semana, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, né, que é a posologia dele. Pode utilizar? Pode, mas por um tempo determinado. Geralmente se utiliza um gel anti-inflamatório por 7 dias, no máximo, não passa disso. Mas o gelo, pode. Os exercícios, Esse tá a mudança na forma de pensar sobre a artrose, os exercícios físicos diários. Posso fazer caminhadinha? Pode. Posso fazer bike? Pode. Posso fazer o quê? Você pode fazer tudo que não provoque o aumento da dor. A gente até aceita. Olha que interessante essa dica que eu vou dar. A intensidade da dor a gente mensura de 0 a 10. 0, nenhuma dor. 10, a pior dor que o ser humano pode sentir na vida. Então eu vou começar a fazer o meu exercício. Estou com a artrose um pouquinho afetada, eu tenho dor. Vamos imaginar que eu tenho uma dor de 4 pontos. E eu vou começar a fazer os exercícios aqui, ou vou começar a fazer uma bicicleta ergométrica, ou vou começar a fazer uma caminhadinha. Então eu começo com uma dor 4. Eu mensurei a minha dor. Eu aceito que essa dor suba até um pouquinho, para 5 pontos, até para 6. Desde que daqui 1 dia e meio ou 2 dias, numa 48 horas, essa dor tem que voltar ao ponto que ela estava antes de eu fazer o exercício. Ou ela volta para 4, ou ela fica menor. O que ela não pode é observar que ela subiu para 6 e depois não voltou mais para 4, ficou em 5. Naquele momento, aquele exercício não está sendo bem aceito. Seja um ponto de atenção. Isso, aí precisa regular um pouquinho a dose do exercício, colocar uma conduta de controle de dor antes, procurar um profissional, quem pode procurar, vai fazer uma hidroterapia, uma hidroginástica, para poder ajudar. Exercício em água quente geralmente melhora o paciente. Em média, em 4 a 6 semanas, nós temos um bom alívio da dor e melhora da função. E existe evidência científica para o uso, principalmente da hidroterapia como fonte de tratamento para artrose. Agora, doutor, eu não poderia colocar água quente nesse joelho? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu pensei numa coisa e você captou Mirei outra. Eu pensei na água quente. A água quente pode ser usada? Pode. Quando que essa a gente chama tecnicamente de hipertermoterapia, que é o uso de alguma coisa que aumente a temperatura. Isso aqui é uma hipotermoterapia, é uma redução da temperatura. São fatores que o fisioterapeuta usa como instrumento de tratamento. Você pode usar desde que o joelho não esteja inchado. Se eu estou com sinais de joelho inchado, se o meu joelho está vermelho, se ele está muito quente em volta, eu não devo aplicar calor porque eu vou fazer uma dilatação dos vasos sanguíneos e aí eu vou provocar um aumento do inchaço e agravar um pouco o quadro inflamatório. Mas se eu tenho essa dor, não tenho inchaço, o joelho não está extremamente quente, mas está bem dolorido, mas eu não tenho esses sinais, eu posso fazer um calorzinho, 10, 15 minutinhos e depois do calor, olha a sacada, o pulo do gato, uso gel anti-inflamatório depois do calor. Porque daí vai ter bastante sangue estimulado pelo calor que dilatou os vasos.
esse medicamento vai penetrar mais profundamente e vai gerar um alívio muito maior e passar em toda a superfície do joelho, na frente, atrás, do lado. Então vai fazendo o calorzinho na volta toda dele por uns 10, 15 minutos. Isso alivia muito, ajuda muito também no processo de artrose. Olha quanta dica bacana. Nossa, faltou programa, hein? Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por tantas dicas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já vai se beneficiar com essas dicas, já pode ter até uma melhora aí no seu dia devido a essas dicas que o senhor passou aqui pra gente. Muito obrigado e eu vou deixar o seu Instagram, caso alguém ainda tenha dúvida, pode te procurar por lá? Poxa, eles me mandam muitos directs, eu respondo um a um. Olha! Maior carinho, só que às vezes demora um pouquinho. Tá. Mas eu respondo todos que chegam lá, direcionando para... A função primária de um profissional de saúde é promover qualidade de vida e saúde, não é tratar de doenças, senão a gente chamaria profissional de doença e não de saúde. Então isso é bárbaro o que vocês fazem aqui, venho com o maior prazer, Nossa, a gente fica muito feliz, a gente quer divulgar aqui o Instagram dele também para você seguir, @Instituto Rodrigo Fortes. Tá vendo que ele gosta de dar essa atenção, explica, bem didático, então aproveita e já siga lá o @Instituto Rodrigo Fortes, caso você ainda tenha alguma dúvida. E mais uma vez, doutor, obrigada, a gente se encontra numa próxima por aqui, hein? Eu que agradeço, um beijo grande a todos, fiquem com Deus todos, muito obrigado. Obrigada, doutor. E eu quero aproveitar para falar para você que hoje é o último dia da NT Play Week, a arte de estudar a Bíblia. Ao longo dessa semana, o pastor Lucas Igor, ele nos mostrou como estudar a Bíblia e entender os textos bíblicos que são difíceis no contexto deles. E foi uma semana bem inspiradora e que mudou a forma como nos relacionamos com Deus. O tema de hoje é o que fazer depois de estudar a Bíblia. E aí, você sabe responder essa pergunta? Se você ficou curioso para saber o que o pastor Lucas Igor vai falar, então acompanhe hoje NT Play Week, a arte de estudar a Bíblia, às 8 horas da noite. Você pode assistir no ntplay.com ou no YouTube, que é youtube.com/NTPlayOficial. Combinado? Fica aí a dica para você ter mais esse aprendizado hoje aí na sua vida. E olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem claramente o Dr. César falando sobre como lidar com a inveja. Ainda hoje tem boletim de saúde com a Sara Rabite e receita de sanduíche de abacate e nozes. Dá só uma olhada. Receita da nossa chefe Arlete Júlio, que você aprende depois com a gente. Vida e Saúde volta já já.